Fala, criptomaníacos, sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras. E na edição de hoje vamos entender como nós estamos posicionados e o que pode mudar nas nossas carteiras decorrente da movimentação do Bitcoin nessa semana. O Bitcoin, que da semana passada para cá, vem conseguindo manter a sua estrutura de alta, conseguindo manter seus principais suportes. O preço segue trabalhando no mesmo nível ali entre os 34 mil, 35.500 dólares, e uma posição mais lateral, só que uma lateralização ascendente. E aí a gente visualiza algumas possibilidades. Nós temos um início de semana com um cenário um pouco mais incerto, mas a nossa análise de hoje, além de falar das possibilidades para os nossos produtos, nós vamos na análise do Bitcoin entender o que a gente considera um contexto positivo que pode destravar um movimento de alta para o Bitcoin ou que pode trazer até uma correção aí de todo esse movimento. Primeiro, falando sobre o cenário macroeconômico, essa é uma semana com uma agenda bem tranquila, onde o mercado basicamente está digerindo os dados do mercado de trabalho da semana passada, onde nós temos uma sinalização mais positiva com relatórios do mercado de trabalho como PAYE, JOLTS e ADP, dando sinais de desaceleração. Com isso, nós temos um contexto menos inflacionário. E aí, agora o mercado espera apenas pela manutenção na taxa de juros, na última decisão de juros que vai acontecer em dezembro, possivelmente até o fim de novos apertos monetários, apenas manutenções seria o que o mercado está visualizando a partir de agora, depois dessas sinalizações do mercado de trabalho americano. E aí, essa é uma semana onde os indicadores não são de tanto impacto e o que tende a trazer mais impacto são os discursos dos dirigentes e até do presidente do Fed. Então, é uma semana repleta de discursos desses dirigentes e isso pode trazer um pouco de volatilidade. Em especial na quarta-feira, às 11 horas da manhã, que tem o discurso do Powell, e na quinta-feira, novamente, ele dá uma coletiva de imprensa às 16 horas. Então, de todos os discursos de dirigentes, o mais importante vai ser o do presidente do Fed na quarta e na quinta-feira. Então, muita atenção, você que é trader e opera nesses horários. Lembrando que nós vamos atualizando todo esse cenário macroeconômico e as possibilidades para o Bitcoin nas nossas lives, que acontecem às terças e quintas-feiras, 12h15 no canal Clube Criptomaníacos. Então vamos para a tela agora para uma análise do Bitcoin e aí depois entendemos como fica cada uma de nossas carteiras. Então olha só, pessoal, o Bitcoin segue trabalhando no meio daquele range que eu venho monitorando com vocês nas últimas semanas, né? Essa região marcada com as duas linhas rosas e que hoje nós vamos fazer alguns ajustes, em especial nesse primeiro ponto de gatilho aqui, que eu acabei de ajustar com a linha rosa no gráfico, na casa dos 34.400, 34.450 dólares, que é o apoio de toda essa tendência de alta aqui. Então, a gente pode colocar até de forma bastante resumida as possibilidades para o Bitcoin. É o seguinte, continuação do movimento de alta é uma maior probabilidade, enquanto o Bitcoin estiver acima dessa linha marcada em rosa, acima dos 34.450 dólares, para ser mais específico, acima dessa média de 9 períodos marcada com a linha amarela. Esse é o suporte da tendência para o Bitcoin desde o dia 16 de outubro. Então, enquanto o Bitcoin estiver acima desse nível, esperamos por testes nessa média para a continuação. E enquanto esse suporte estiver sendo respeitado, o nosso alvo continua sendo o nível dos 38.400 dólares. Por outro lado, caso a gente veja o rompimento dessa região aqui, a gente pode esperar por uma semana dominada pela correção, onde a gente poderia ver retrações do preço na média de 21 períodos no diário, mas também pontos de retração de Fibonacci. E aí eu marco aqui agora mais um nível ali perto de 0,5 nos 31.470 dólares e poderíamos ver correções até 0,68 no nível dos 30.300. Então nós temos aí agora 3 níveis de suportes, que eu vou deixar marcado no gráfico com linhas brancas, um nível de gatilho que serve para a gente como confirmação de quando de fato essa correção vai acontecer, e um alvo marcado com a linha verde lá em cima nos 38.500 dólares, tá? Então, nós podemos ver uma semana de
continuação desse movimento, mas para isso o Bitcoin precisa ganhar um pouco mais de força, e aí eu espero também para um movimento de alta, uma confirmação de um movimento de alta com um rompimento desse gatilho dos 35.600 dólares, que a partir do rompimento dessa região, a gente tem uma maior probabilidade de estar vendo o preço indo lá em cima nos 38. Quando eu falo confirmação de rompimento, é importante ressaltar que seria um rompimento no gráfico diário acima desse nível. Então agora vamos entender como fica cada uma de nossas carteiras, levando esse viés em consideração. E aí primeiro eu vou falar da carteira Alt Season, lembrando, pessoal, o seguinte, que todos os nossos produtos agora está funcionando apenas na nossa nova plataforma. E aproveito aqui para alinhar com vocês que vocês conseguem conferir a exposição de cada carteira, em cada ativo e o quanto do capital nós estamos expostos a esses ativos na nossa plataforma, onde você tem um acesso gratuito, você não precisa pagar para acessar a nossa plataforma e visualizar essas informações. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó, por exemplo, na carteira Rodo, basta você entrar na vitrine de cada carteira e vir na seção Minha Carteira. Aqui você vai encontrar a nossa exposição atual na carteira. Então, por exemplo, ó, estamos atualmente comprados em 43,50% em BTC, 9,9% em Ethereum, 2% em Matic e 44,60% nós estamos posicionados em dólares atualmente na carteira Rodo. Lembrando que essa vitrine, né, ela é atualizada todas as segundas-feiras e a última atualização aconteceu hoje. Podemos falar agora, então, especificamente da carteira Alt Season, tá, pessoal? Então, a carteira Alt Season ainda segue posicionada em altcoins devido a esse momento muito estratégico para as altcoins, já que o Bitcoin está lateralizando e perdendo dominância frente às altas, que inclusive foi um assunto que eu trouxe na semana passada, que era a possibilidade principal ali que eu trouxe para vocês. E isso continua sendo válido para essa semana. Então, por isso, nós estamos posicionados aí em Aave, Uni, Arbitrum, FXS, Matic, Avax, Algo, Theta e Ethereum na carteira Alt Season. Lembrando que, novamente, você pode vir aqui na vitrine carteira Alt Season e verificar minha carteira, que aqui a gente tem a exposição em cada um desses ativos, que hoje estão aí muito próximos da casa dos 10%, alguns, exceto ali Ethereum está com uma exposição de 6,6%, tá? Isso acontece, essa diferença entre exposição do que era para ser, por exemplo, cada ativo tem um peso de 10%, devido à entrada de capital que está acontecendo por conta da migração. Então, aí nós estamos ajustando a exposição em cada ativo de acordo com o momento que a gente achar estratégico, ok? Então, ainda pretendemos permanecer posicionados nesses ativos, a não ser que algum deles ativem nossa postura defensiva. Lembrando que nós temos um indicador de postura defensiva para cada ativo na carteira Alt Season, que é essa linha azul, né? Ou seja, enquanto esses ativos que nós estamos posicionados não perder a sua linha de tendência, que a gente monitora, que serve para a gente como referência, vamos permanecer posicionados nesse ativo, já que a carteira Alt Season visa carregar altcoins para o longo prazo. Agora, vamos falar da carteira Rodo, que também está em uma exposição muito estratégica ao Bitcoin, Ethereum e Matic. Lembrando que você consegue conferir, conforme eu mostrei para vocês, na vitrine, na seção Minha Carteira, a exposição em cada um desses ativos, tá? E ainda pretendemos manter a nossa posição nesses ativos. E aí, vale ressaltar que é importante você que está operando ainda a carteira Rodo sem ter feito a sua migração e está fazendo isso de forma manual, você consegue conferir o relatório de compra e venda da carteira, onde a gente subiu o nível de stop, né? Então, a gente está subindo gradativamente, conforme o nosso gatilho de postura defensiva for subindo, nós vamos subindo o nosso stop também para preservar aí o nosso lucro, preservar o nosso resultado. Então, carteira Rodo ainda tende a permanecer posicionado no Bitcoin, Ethereum e Matic, mesmo que aconteça um processo de correção, afinal, nós estamos aí bem distante, né, do nosso nível de postura defensiva para essa carteira. Então, esperamos por uma semana, na verdade, para a carteira Rodo de
consolidação do resultado, enquanto o Bitcoin não romper um dos níveis de gatilhos que eu mostrei para vocês na nossa análise do Bitcoin de hoje. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Altfactor. Nós temos um viés muito parecido da semana passada, onde eu mencionei para vocês que mesmo que o Bitcoin lateralizasse ou corrigisse, a gente poderia ter um viés muito positivo nas carteiras que estão expostas às altcoins devido à queda de dominância do BTC. Então, essa nossa expectativa da semana passada se concretizou e isso pode estar se repetindo durante essa semana. Lembrando que você pode acessar a nossa plataforma indo na seção da carteira Altfactor e clicando na vitrine Minha Carteira para conferir a exposição aos ativos que nós estamos, tá? Então, nós estamos ali totalmente comprados em altcoins devido a essa nossa expectativa das altcoins continuarem subindo frente ao Bitcoin, mesmo que possivelmente aconteça uma correção no BTC devido à queda de dominância. Então, permaneceremos posicionados nas altcoins aqui na carteira Altfactor. Agora falando sobre a carteira Trade, agora você também pode começar a conferir a sua exposição à carteira Trade na vitrine da carteira. A gente não fazia atualização antes dessa vitrine, porque a gente tinha uma planilha no sistema antigo, tínhamos também as notificações no grupo do Telegram, mas agora na plataforma nova, vocês não veem os ativos, exceto pela vitrine na nossa plataforma educacional. Na seção Minha Carteira, você consegue descobrir a nossa exposição à carteira Trade, como eu mostrei para vocês na carteira Alt-Season, na carteira Holly e na carteira Altfactor. Todas as segundas-feiras, essa vitrine da carteira Trade vai ser atualizada. Estamos começando uma semana posicionados no lucro nessas 4 altcoins aqui, FXS, VET, CRV e Litecoin, devido a essa expectativa de continuação no movimento de alta para as altcoins. E aí, caso o mercado faça uma correção essa semana, a gente vai ter um contexto muito positivo para a carteira Trade, porque muitos ativos estão esticados graficamente e estamos aguardando retrações para nos posicionarmos nesses ativos em correções de forma fracionada, que é justamente ali a metodologia da carteira em si. Então, isso pode trazer, caso a gente veja correções, retrações de FIBO acontecendo, podemos ter aí excelentes oportunidades de entradas em processos de correções nas altcoins aqui para a carteira Trade, dando oportunidades da gente fazer bons swings e até formações de posições em position trades, tá? Então a carteira Trade aí também segue posicionada em algumas altcoins, mas ainda com a maior parte do capital em dólar, aguardando por retrações. Diferente das carteiras de longo prazo, a gente está com a maior parte posicionada em USDT para pegar essas oportunidades em processos de correções. E agora uma novidade aqui para a nossa análise semanal das carteiras, vamos falar também agora sobre a nossa carteira futuros, que é o primeiro mês oficial dessa carteira, aconteceu na nossa nova plataforma agora em outubro. No último mês, nós estávamos mantendo o produto Sinais Futuros, que acabou, né, agora no final de outubro, e também a carteira Futuros. E agora nós acabamos com o produto Sinais Futuros e apenas temos o produto Carteira Futuros, né? Então, nós estamos correndo atrás de uma recuperação do nosso desempenho negativo para essa carteira, que está ali na casa dos 3%, e atualmente nós estamos posicionados em 3 moedas aqui, com um fator positivo, com resultado positivo em HBAR, RUNE e OP, onde nós estamos aí visualizando oportunidades de continuação desse movimento de alta. Então, estamos posicionados nesses 3 longs na semana, ok? Lembrando que a carteira Futuros não tem a seção Minha Carteira como os outros produtos da nossa plataforma, devido ao fato da gente fazer movimentações rápidas de scalps, day trades, são poucas as oportunidades de fazer swing trades no mercado futuro, devido ao custo de manter operações em aberto e também à volatilidade. Por isso, não temos atualizações da seção Minha Carteira para o produto de futuros. Então, criptomaníacos, observem que mesmo com o Bitcoin em uma posição mais lateral, iniciando a semana em um cenário um pouco incerto,
nós temos aí muitas oportunidades, seja tanto para um contexto de correção ou continuação do movimento de alta. E aí, agora com as nossas vitrines liberadas, vocês conseguem verificar a nossa exposição aos ativos nas segundas-feiras e também entrar em contato com o nosso suporte. Qualquer dúvida sobre essa análise, estamos à disposição. Vejo vocês em uma próxima análise semanal das nossas carteiras.